Olá, amigos do Anápolis em Destaque. Estamos aqui novamente para bater um papo gostoso, leve e, acima de tudo, produtivo. Vamos esclarecer um pouco como anda a saúde na cidade, como anda a saúde no estado e também falar sobre um empreendedor, um médico empreendedor e também político por natureza, que não atua na frente, mas no bastidor trabalha muito. Estou falando do Dr. Diebe. Dr. Diebe, muito obrigado por ter aceito o convite do Anápolis em Destaque e faço questão que o senhor faça a sua apresentação para os nossos ouvintes, por favor. Bom dia, Valeriano. Eu que agradeço o convite, para mim é muito importante, é uma honra estar participando desse programa tão querido, Anápolis em Destaque. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando também. Você veio para Anápolis há mais de 30 anos, é isso? Eu vim tem cerca de 30 anos. Cerca de 30 anos. Você trabalhava em Brasília depois de formado e veio para cá trabalhar também e casar, né? Você veio para sua família, né? Na verdade, eu já vim casado, Já veio casado. E eu em Brasília, eu estava no Hospital das Forças Armadas, eu fazia parte da Força Aérea Brasileira e aí eu vim transferido para a base aérea de Anápolis, foi uma solicitação minha, e Anápolis precisava e carecia de um pediatra, na época tinha um pediatra só, e a gente pôde desenvolver um trabalho e ajudar um pouco mais a comunidade da base aérea, né, nesse sentido. E ao mesmo tempo a gente trabalhava também na cidade. Nós temos um histórico muito bom de medicina na cidade. Anápolis foi um polo porque o pessoal do norte, quando não parava em Séries, vinha para Anápolis, porque Séries era a primeira parada. Aliás, Séries é um polo de medicina maravilhoso, né? Com certeza. Não só de medicina, é um dos maiores IDHs do Brasil, por mais incrível que possa parecer, e também um dos maiores índices de médico por população. Séries tem eu fiz essa pesquisa quando eu fui montar a empresa lá, eu fiquei abismado. Isso mesmo. Não é? Você conhece lá bem, não? Não, bem não. Conheço, até fui receber um título lá uma época e depois nunca mais voltei, infelizmente. Mas tenho muita vontade de voltar porque eu ouço muito falar desse polo da saúde, principalmente da medicina, porque eu tenho muito paciente de lá e do entorno de lá, né? Então, Séries, Goianésia, Barro Alto, Jaraguá, então Nerópolis, Vianópolis, Leopoldo de Bulhões, muito paciente que realmente vem a Anápolis para tratar de saúde e, graças a Deus, a grande maioria são bem tratados. Nesse tempo todo que você mora em Anápolis e atua em Anápolis, você trabalhou aí quantos anos somente na base aérea? Somente não, porque a gente tinha um horário que dava para você trabalhar depois que você saía fora, porque eu, na verdade, eu trabalhava naquela época em mais ou menos 4 hospitais ao mesmo tempo, porque era um trabalho dos pacientes internados. Então é como se fosse um internista. Então dava para eu fazer as minhas visitas hospitalares, passar a visita aos pacientes internados, e eu tinha que estar na base, às vezes quando eu estava comandando a manhã lá de hasteamento, bandeira, etc., eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã. E isso é todo dia. Então, às 5 eu já estava acordando os meninos para passar a visita no hospital. Porque eu tinha que passar, na época tinha Dom Bosco, São Zacarias, né? Enfim, hoje nós não temos quase nada, infelizmente. Você tocou num ponto interessante. Anápolis, ali na Praça Bom Jesus, nós tínhamos um hospital. Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Depois nós tínhamos o Hospital Dona Apolino. Dom Bosco. Dom Bosco. Nós tínhamos o São Zacarias. São Zacarias. Nós tínhamos o Santa Paula. Santa Paula. E na mesma rua do Santa Paula nós tínhamos o
Na mesma rua de Santa Paula, na outra de baixo. Na São de baixo. Judas Tadeu. São Judas Tadeu, exatamente. Tinha o Hospital Dr. Antônio, que era o Hospital Santo Antônio. Sim, Santo Antônio. Lá perto de São Zacarias. Que hoje, Hospital da Criança, hoje é uma outra empresa. Exato. Derrubaram lá. Tinha o Hospital da Criança, tinha o Hospital Nossa Senhora Aparecida, que deu N partos de N crianças para a cidade de Anápolis, né? Infelizmente, também fechou. Então, assim, é muito aí triste a gente saber Santa disso. Casa, maternidade. Isso. Pronto. Ânima. Não, hoje, né? Hoje. Mas naquela época já tinha. Tinha todos e o Hospital de Queimadura. É famosíssimo, né? O Hospital de Queimadura. Com uma fórmula que é única, né? Exatamente. O Dr. Sebastião, ele muito bom. E agora o Leonardo também desenvolve bem o hospital. A doutora Leila, a irmã também. A doutora Leila sempre esteve lá, né? Exatamente. Uma coisa assim. É um hospital muito bem desenvolvido, o trabalho deles é muito bom. Quando eu trabalhei com medicamentos, isso tem mais ou menos uns 600 mil anos, eles já eram referência no Brasil pela fórmula que eles tinham de um medicamento que passava para ajudar na cicatrização. Exatamente. Uma coisa incrível. Ele era famoso, mas... E então, era de Goiânia também, o Hospital de Queimadura de Goiânia, que era do doutor, agora me fugiu o nome, que ele inclusive desenvolveu essa fórmula num acidente de um incêndio, um grande incêndio que houve, né, de um circo na época, e ele desenvolveu isso e curou muita gente e continua curando até hoje. Que coisa, né? Como as coisas surgem, né? E a penicilina surgiu na Grande Guerra Mundial. E não era como antibiótico, né? Mas logo hoje é um antibiótico que se derivam outros antibióticos dele, né? Mas a raiz... A raiz é ela. É ela. Bom, aí nós tivemos essa quantidade imensa de hospitais e fomos um polo muito interessante. Depois começou a descentralizar. Hoje nós temos um grande hospital para a região norte que fica em Uruaçu. Conheço lá, é um hospital assim imenso. É de cair o queixo. Acho que foi o Marconi que fez. É de dar inveja em Anápolis. Não, tem muita coisa que dá inveja em Anápolis. Não precisava ser só esse, não. Exatamente. Infelizmente, os nossos gestores e tal gostam muito de Anápolis. Tem deixado a desejar. Bom, aí vamos voltar então para a nossa realidade. Anápolis hoje tem uma maternidade que continua a duras penas. A Santa Casa, que também continua a duras penas. Esses dois prestando serviço extremamente relevante para a sociedade, principalmente a sociedade baixa, e não recebe muita ajuda do governo, e quando recebe tem que passar o PIDES, pedir pelo amor de Deus, né? É isso mesmo. E eu fico vendo os deputados falar que enviou uma emenda porque destinou tanto. Eu outro dia ouvi não vou citar porque ele é muito conhecido, estava até dando entrevista esses dias, ele na rádio, ele disse que destinou um valor, aí eu fiz as contas. Eu sentei e falei, a Santa Casa, de acordo com as informações, gasta tanto. O que ele destinou dá para um dia e meio. Eu acho que o que ele gastou de mídia deve ter dado mais do que 2 dias. Mais do que isso, com certeza. Então, é um absurdo um negócio desse, né? Só holofote. A gente observa, inclusive, porque nós estamos, a CTO, Imagem e Medicina, nós estamos próximos da Santa Casa. Então, recentemente não, mas há pouco tempo atrás, a gente deu muito apoio à Santa Casa, porque faltava insumos, faltava contraste para fazer exames, tomógrafo quebrado, não tinha como trocar o tubo do tomógrafo, ressonância quebrada porque não tinha como pagar para reparar. Então, tudo isso sempre vem acontecendo. Me parece que agora eles estão com uma ressonância nova e a informação que eu tenho que o senador do meu partido hoje, né? Não, o Vanderlan destinou essa verba para essa compra desse tomógrafo. Agora precisa ver se isso vai realmente funcionar, né? Mas já está em andamento, já está atuando. Lembrando que não basta ter
o tomógrafo, né? Sempre disse isso. Você tem tantos insumos, você tem tantas manutenções, que é igual você comprar um carro novo e for usar. Se você for usar, você vai ter pneu, óleo, combustível, emplacamento, seguro, você tem insumos. Valeriano, você está falando a grande realidade do que acontece conosco como gestores. Para eu botar uma máquina de ressonância para funcionar, você tem N coisas para você fazer ela funcionar bem. Funcionar mais ou menos, tem muitos que funcionam. Então, para você ter uma ideia, contrato de manutenção, nossos equipamentos são todos Siemens. Contrato de manutenção de uma ressonância por mês, você paga entre 33 e 35 mil reais. Só manutenção. Só manutenção, tá? Só para você ter. E às vezes você está operando o paciente lá, fazendo o exame, a máquina dá qualquer coisa, você tem que entrar online com São Paulo e eles te tentar fazer. Então, eu preciso ter esse contrato. 400 mil reais ano. Dá mais, porque são 2 máquinas de ressonância. Ah, não, mas eu estou falando uma. Por uma, sim, sim. Então, só o contrato de manutenção. Você tem os técnicos, você tem os encaminhadores, as recepções, as atendentes, você tem a entrevista, tem que ser uma entrevista bem feita, qualificada, você tem o radiologista para dar os laudos, né? Você tem a digitadora, você tem uma série de coisas que passam por aí. Qual o consumo de energia de um equipamento desse? Você tem ideia? Em quilowatts eu não sei te dizer, mas, por exemplo, da operação em si, ele consome, cada máquina dessa, em torno de 10% da energia total. Se são 4, 5 máquinas, né, você já imagina como é. É muita coisa. É muita coisa e ela não para, né? Não sei se você sabe, ela não pode ser desligada. Algumas hoje, elas entram em hibernação. Nós temos uma que entra em hibernação, mas mesmo assim ela está consumindo também. Tem que consumir, porque além ela não pode do que desligar, ela consome, né? Valeriano, ela consome também gás hélio, que é um gás nobre, né? E muito caro. Em 2021, ou foi 22, não me lembro 100%, a gente pagou em torno de 11, 12 dólares o litro de gás hélio. E agora, esse ano passado, no final do ano, nós pagamos 57 dólares o litro do gás hélio. Então, é uma coisa assim, é uma aberração. E depois da guerra da Ucrânia, então ele piorou, foi quando deu esse disparate aí. E nós não estamos falando dessa correção em real, nós estamos falando correção em dólar. Em dólar, em dólar. Bom, nós estamos vendo aqui o quanto é difícil manter uma máquina dessa. Então, não basta a Santa Casa ter, ela tem que manter. E a manutenção disso é complicada e por isso precisa tanto de ajuda e atenção de todos, principalmente dos políticos, haja vista que é uma entidade que não trabalha para fins lucrativos, ela trabalha lá para atender a população. Então, Anápolis tem hoje a Santa Casa, a maternidade, nós temos o Ânima, o Hospital Evangélico está passando por reestruturação ainda, ou já terminou, não sei. E o que mais? E o Hospital de Queimadura. E de Queimadura. Só, né? Só. Tem o Hospital Espírita aí tem o do... né? Não, mas aí não... ele tinha na época passada também, né? E tem hoje o ANA, né? O Hospital de Urgência, sim. Hospital de Urgências. Sim. É uma herança maravilhosa que o nosso ex-governador deixou pra gente, né? Aliás, ele deixou... Marconi Perillo. Ele deixou muita coisa. O Marconi olhou para a cidade, exatamente. Né? Ele reconheceu o que a cidade fez por ele, né? Porque ele foi um campeão de votos aqui, não só em uma candidatura, né? Aliás, ele decidiu a eleição. Exatamente. Aqui, né? E foi o primeiro lugar que ele veio, quando ele ganhou essa eleição, ele veio, o primeiro lugar para agradecer foi aqui em Anápolis. Ele veio lá na Praça Dom Emanuel, porque eu era do PSDB na época, eu acompanhei tudo. Ele veio aqui em primeiro lugar, não foi dar entrevista nada, ele veio primeiro para cá para agradecer a Anápolis. Bom, voltando para o polo de medicina, aí houve uma descentralização também no atendimento de medicina no estado, concorda? Sim. Vários hospitais em várias cidades
e também hospitais governamentais, né, enormes. Agora eu queria te perguntar, porque é uma coisa que infelizmente eu não consigo entender, e eu acho que deve ter algum ouvinte nosso também que não entende. Se não tiver, paciência, sou só eu, mas eu vou perguntar assim mesmo. Eu não consigo entender essa. Eu ando muito, eu vivo na estrada, e a gente vê carros, ambulâncias de uma cidade levando paciente para outro, e vai e volta. Hoje, parece até que o Estado é sócio de alguma concessionária de carro ou montadora, porque colocou os pacientes para ser tratados dentro dos carros, né? Como é que funciona? Tenta explicar esse negócio para mim, por favor. Na verdade, muitas coisas, as operações na área de saúde, elas são operações do que a gente falou agora há pouco, são operações muito dispendiosas, muito caras, e é aquilo que você falou, eu sempre falo, montar estrutura física de um hospital é fácil. Agora, equipar e botar pessoal para trabalhar com remuneração justa e digna, porque eu começo pela enfermagem. A enfermagem é o carro-chefe, ela é muito mal remunerada e trabalha demais, tem que trabalhar com a emoção, com todo aquele sistema que ela está vivenciando naquele momento. Então, contrata, talvez até mão de obra ruim para ter um baixo preço, um baixo custo, né? E aí eu vou falar de colegas médicos também, que não é culpa deles, a grande culpa também tem sido de algumas faculdades, grande parte das faculdades, que não estão dando a adequada formação ao acadêmico de medicina, e ele sai, coitado, totalmente perdido e precisando trabalhar, precisando pagar as contas, etc. Então, isso não é legal, isso é ruim. Ele não consegue fazer sua especialização, porque não adianta, a faculdade vai te dar um parâmetro, vai te dar um norte, mas a sua especialização é fundamental. E não adianta fazer essas especializações de pós-graduação de fim de semana. Desculpa, eu não estou falando mal de ninguém, mas isso não funciona. Eu creio que até existam algumas especialidades que você consegue fazer isso, mas medicina é um negócio diferente, Não né? tem jeito. Você tem que estar com a mão na massa, você Não tem tem que jeito. estar, como é que a gente pode falar? Envolto em tudo que você está fazendo, né? Exatamente. E cada doente é um doente. Não é uma doença. A doença, ela varia em cada organismo. E para isso você tem que ter um vasto conhecimento. Então eu não posso comparar quem faz uma pós-graduação de finais de semana, mesmo que seja durante um ano, né? E quem está lá chamado de residente. Ele tem que morar lá no hospital, ele fica lá o dia inteiro, fica à noite, 3, 4 anos. Tem especializações que já estão chegando a 10. O senhor não bata na mesa não, porque senão vai sair tudo no microfone. Porque eu começo a ficar emocionado com isso, e isso aí me deixa realmente contrariado com essa avalanche de faculdades de medicina, que elas só visam o lucro, entendeu? Então, a formação, qual é a formação, né? Então, é difícil. Eu tenho muita preocupação com a evolução da medicina da maneira que está. O PT achou bacana abrir faculdades, eu não sei até se tem coisas, né, por trás disso, quem é que abria, quem era o proprietário, porque abriu muito fácil a faculdade de medicina. Mas eu acho que é uma questão política mesmo. Você falou duas coisas aí que eu sempre bato. Por exemplo, por que tem uma avalanche de faculdades assim? Porque normalmente o universitário tem uma facilidade maior de captar aquilo que a esquerda fala. Não que seja ruim, é bom você ter outras ideias e tudo. Mas essa é uma característica curiosíssima, né? A gente que passou por faculdades, a gente sabe que isso Sim. acontece.
Mas eu quero tocar num assunto que é muito curioso. As pessoas costumam ser médicas. Um medicamento serviu para mim, então eu vou receitar para o meu sogro, para minha filha, Exatamente. para cá. E esquece uma coisa que você falou. E isso aí é um ponto que eu queria deixar muito bem gravado aqui, porque é curiosíssimo e importante. Cada organismo é um organismo. Exato. Você pode ter a mesma característica da doença que o outro, ser caracterizado como aquela doença, porém, nem todo medicamento serve. Vou dar um exemplo prático. Eu infartei. Qual era a minha maior preocupação enquanto eu estava no chão? Era não chegar ninguém e me aplicar um ácido acetilsalicílico, porque eu sou alérgico. Então, ia contribuir para acontecer um negócio muito pior. Um desastre. Um desastre. Então, eu acho que uma das coisas que me deixou mais atento foi, gente, pelo amor de Deus, não deixa pôr AS, não deixa pôr nada no meu organismo, porque senão eu vou morrer. Com certeza. E cada organismo reage de uma forma e tem que ser tratado daquela forma. E se o médico não estiver muito atento, ele vai servir como um ambiente negativo e não positivo, né? Exatamente. Eu passei por isso também com uma internação dessa, onde eu tenho alergia a um anti-inflamatório. E eu, como cheguei um pouco fora do padrão normal, Do prumo. então usaram o medicamento. E eu comecei a sentir e falei, tem alguma coisa errada acontecendo. Pedi à moça, me traz o meu prontuário, que eu quero ver que medicamento eu estou tomando. E realmente tinha o medicamento. Falei, liga para o médico agora para ele tirar, porque eu sou ultra alérgico. Eu fiz queimaduras, que você faz assim, chama síndrome de Stevens-Johnson, né? Que você vai parar na UTI e às vezes você morre mesmo. Então, as primeiras reações, às vezes, são menores. À medida que você vai tendo contato com aquilo, porque aquilo é um antígeno. Seu organismo já começou a formar anticorpos contra aquele antígeno. E aí, em cada reação, ela é pior do que a outra. E vai piorando mesmo. Bom, eu achei que foi muito importante a gente falar isso, porque eu sou contra as pessoas receitarem o que quer que seja, um Sonrisal. Eu falo, pelo amor de Deus, é muito bom para você? Então fala para a pessoa procurar o médico e falar assim, olha, aquela fulana, minha amiga, teve os mesmos sintomas e está tomando isso e melhorou. O senhor acha que é bom? O senhor acha que eu posso? Porque é importante deixar isso. Parece que as pessoas não conseguem compreender isso. Não, e hoje você deve estar acompanhando nas mídias a febre das canetas para emagrecimento, né? Uhum. Inclusive, há apreensões de contrabandos de caneta, há canetas falsas, entendeu? Então, assim, é preciso que você, ao usar algum medicamento, você tenha cuidado. O que funcionou, você não tem um tipo só de caneta, você tem outros, né? Outras bases farmacológicas. Então é importante você saber do seu médico, porque as doses são diferentes, a sequência é diferente, você tem que começar com uma certa dose e depois vai sendo acompanhado pelo seu médico para ver, não, agora nós precisamos mudar isso aqui. Então, não é assim. Se fosse assim, é muito fácil, né? Pega esse remédio e todo mundo toma, que todo mundo vai sarar. E o que mais me contraria na minha área é o uso indiscriminado de antibióticos. Os antibióticos nossos hoje, eles estão cada vez tendo menos sucesso no tratamento. Porque está criando uma resistência, né? A bactéria é um ser vivo, ela é inteligente. Ela sabe formar a cápsula dela de proteção e aí, por exemplo, a penicilina, a amoxicilina, que é uma penicilina, se você usa ela e que essas bactérias já estão sabendo
quem é o radical, ela faz essa proteção e você tem que entrar com outro medicamento que ele induz a penetração nessa célula. E o que agora é pior, está né, diminuindo Diego? também. O pior é que vai se tornando resistente a cada sintoma seu. Você foi lá, tomou a primeira vez, deu certo. Tomou a segunda, já não deu tão certo. Você tem que aumentar a dose. Daqui uns dias, aquele medicamento, Não é funciona. o que você falou. Ela encapsulou que ele não vai perfurar aquilo ali, vai ter que colocar um mais forte ou um radical diferente, alguma coisa diferente para poder surtir o efeito. Nós né? tínhamos uma medicação excelente da nossa época passada, sulfametoxazol trimethoprim, que é o famoso Bactrim, né? Foi deixado de uso. Só que ele tem muito tempo que deixou de uso, que a impressão que eu tenho é que as bactérias agora as relaxaram. Esqueceram e eu, às vezes, dele. eu tenho usado ele funcionado igual funcionou antes. Olha que coisa. É verdade. Tá certo. Bom, o papo aqui podia seguir muito tempo, mas eu quero tratar de um outro assunto. Você fez, aliás, só voltando, você fez um estudo, alguma coisa sobre a área de antibióticos, essas coisas mais profundo. Teve um médico aqui que fez um trabalho disso. Eu estudo muito. Eu pego os trabalhos americanos. Chegou num ponto que no Texas os pneumococos eles já tinham uma resistência a todos os antibióticos que existia. Então, assim, aí você vai criando novas moléculas e isso você, às vezes naquele mesmo antibiótico, você cria uma nova molécula, um radical, e que ele pode melhorar. Nós temos antibióticos modernos hoje, mas são antibióticos que são usados intra-hospitalar, a maioria deles, né? Mas os comuns hoje, você pode ver que quase não se cria. É a rede da penicilina, das amoxicilinas e a rede das cefalosporinas. Com radicais diferentes. E as cefalosporinas de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Então, você vai ter que ir avançando, não tem outro jeito. Só que isso que eu sempre recomendo, eu já fiz, ultimamente eu dei uma parada com as nossas entrevistas, porque eu sempre orientei muito o pessoal. Não use antibiótico. Febre não é doença. Febre é um sinal de que seu organismo está respondendo a alguma coisa. Se essa febre for persistente, você tem que procurar um médico e ver por que está acontecendo isso. Febre não é sinônimo de antibiótico. Interessante. Essa frase tem que ficar, né? Febre não é sinônimo de antibiótico. Não é. Diego, vamos voltar para o nosso papo de política. Realidade? Nós tivemos aí um governo de 8 anos que queria, na nossa cidade, que queria ficar mais, fazendo como o governo federal fez há um tempo atrás, sai uma pessoa do sexo masculino e impõe uma do sexo feminino. Nada contra, pelo contrário. Acho que as administrações são parelhas. Mas aqui não colou. Aí foi eleito o Márcio. O Márcio entrou com muita promessa. Nossa, ele inclusive deixou de participar de algumas entrevistas na campanha para não ser mais atacado do que ele estava sendo atacado, que foi um negócio baixo, foi complicado. Quem acompanhou, eu trabalhei em um diretório. Um comitê de campanha de um outro candidato, e a gente via e até comentava, o povo está exagerado, né? Mas aí ele assumiu, infelizmente, foi acometido de uma doença que tirou ele um pouco de cena, mas ele está em cena demais. Ele falar que ele ficou igual o Hernani de aceitação
é até temeroso, né? Será que ele vai levar o mesmo fim? Aí a minha pergunta para você é, dentro daquilo que você via de errado no governo anterior, na sua área principalmente, e de que você está vendo hoje, o que você me diz a despeito da gente ter o vice um médico conceituado? Valeriano, é muito difícil entrar nessa parte política. Eu vou fazer igual o pessoal quando fala, eu vou me reservar o direito de me manter calado, porque eu fui orientado assim pelos meus advogados. Brincadeira à parte. O Márcio é meu amigo, participei de uma campanha com ele, quando eu não o conhecia, campanha do Célio Silveira, que a gente ajudou aqui em Anápolis. O Célio me apresentou ele, ó, vou pôr esse rapaz aqui, vai te ajudar e tal, vocês vão andar junto, etc. Então, nosso contato foi pouco, foi mais de final de campanha, e depois era mais de encontro, de um bate-papo e tal, mas tornou-se um amigo, e nessa campanha agora, houve uma fusão, né, que era para ter acontecido entre o PL e o PSD. Então, o senador Vanderlan não queria que ninguém, que não tivesse na sigla dele um candidato vice. Ele queria que fosse o cabeça prefeito, de chave. Cabeça de chave. E nisso houve muita conversação, muita discussão, e o Márcio até me procurou, vamos conversar com o Kim para ver se a gente pega essa vice dele e tal, mas a gente entende que no meio político a gente não sabe nada, entendeu? Você pode ser amigo, pode ser conhecido, mas você não sabe nada. Tudo que te passam, você acha que é uma coisa e pode ser outra. Então, no final, o Walter Vonsgrau é um cara sensacional, meu amigo, gosto muito dele, inclusive como médico, ele é um excelente médico. E parece-me que, assim, era para ter acontecido algumas coisas que eu vejo que ainda não aconteceram. Tá faltando tempo ainda, a gente sabe que é gestor, sabe que você não consegue mudar as coisas da noite para o dia. Mas eu sei que existia uma fila enorme de exames de imagem. Inclusive que eu fui chamado com outros prestadores de serviço de imagem. Sentamos à mesa com o ex-prefeito Roberto, num dia, fez uma proposta para a gente acabar com essa fila. Era uma proposta que dava para a gente fazer, principalmente, eu não me lembro de cabeça, mas parece que tinham mais de 30 mil ultrassons na fila. Nossa! Claro que alguns já morreram ou já desistiram, né? Mas, enfim, era para ter feito isso. Num dia, houve essa reunião e a gente ficou de mandar essa proposta no dia seguinte. E daí para frente, até o meu conhecimento, eu não sei de mais nada. Essa fila permaneceu, o prefeito Márcio sabe disso. Deixa eu só te interromper um pouco, desculpa. Que bom. A fila permaneceu, mas isso quer dizer que depois daquela conversa, nunca mais a prefeitura deu sequência? Prefeitura anterior, não. Que coisa! Mas chamaram vocês, reuniram com vocês, solicitaram uma proposta, vocês enviaram uma proposta? Nem chegamos a enviar, porque a secretária já avisou que não, a reunião de amanhã foi cancelada por compromisso e tal, e acho que ela ficou cancelada até hoje, se não me engano. Hoje ainda pode mudar, pode né? ser, não sei. Só que eles não estão no governo mais, vai ser difícil. Roberto, gosto de você, mas infelizmente aconteceu, é um fato e é isso aí. Então a gente tem que ser muito, muito sincero com as coisas. Agora, tinha
prestadores de serviço. E por que essa fila se formou? Por quê? Pagava-se mal ao radiologista e exigia-se muito, e todos saíram. E aí ficou sem. Só que ele tinha um parceiro que prestava esse serviço, mas que não dava conta de cumprir com as metas. E voltando então ao assunto, isso o prefeito atual Márcio sabe, ele inclusive, eu vi, não posso dizer nada porque eu não sei, até ficou de falar comigo também, para a gente poder ver como que ia trabalhar isso. Eu falei, olha, eu estou pronto para ajudar. É porque além de conhecer bastante, você é prestador de serviço. Exatamente. Você é proprietário de uma empresa que presta esse serviço. Então você é sócio proprietário e administrador, né? Claro, e o que a gente mais bate é preciso entender que a PPP, a parceria público-privada, ela funciona, desde que ela seja cobrada. Então você não pode fazer uma parceria e depois, cadê os resultados? Me traz aqui que eu quero ver. Ah, não está andando? Beleza, você não me serve mais. Eu sempre funciono assim. Não adianta eu falar que, não, espera aí, não está funcionando. Você tem que ter métrica. Os números são números. Não mente. Acabou. Não. Matemática é uma ciência exata. Não tem como você fugir dos números. O que você evoluiu aí? Não, então não dá. Enfim. E quando se trata de governo, se você faz um contrato, ou faz uma licitação, ou faz uma coisa, existe uma pessoa determinada já para poder fazer a conferência de tudo que está acontecendo. Exatamente. É o gestor do contrato. Claro. Eu tenho números na minha mesa o tempo todo. E os que não chegam, eu peço. Me dá essa estatística, porque o sistema, ele te dá tudo. Entendeu? Aí, o que acontece? A gente até esperava de ter essa conversa com ele, é o que eu te disse, meu amigo, trabalhamos junto no final da campanha para poder fazer essa parceria com o PSD, e o PSD foi muito importante na campanha do Márcio, porque o PSD trouxe tempo de televisão, trouxe uma parte também, talvez até do financeiro, enfim. Eu falei do Walter. O Walter é uma pessoa muito bem intencionada. Agora, ele é muito voltado, ele ama o que ele faz, são as cirurgias cardíacas, né? E eu tive ontem conhecimento de que veio uma verba, se não me engano, através da deputada Silvier, para dar sequência nas cirurgias cardíacas que tinham sido interrompidas pelo SUS. Ora, se eu tenho um bom cirurgião que está disposto a operar pelo SUS, por que eu tiro? Não sei. Eu não me pergunto, que eu não sei o que aconteceu. Mas ele sabe. Enfim. Então, assim... Assim, ele pode até cobrar mais em conta, cobrando pelo SUS, mas ele tem que receber também, né? Tem que receber. E uma cirurgia não é só o cirurgião. Tem tudo. É aquilo que a gente estava falando do que da estrutura toda. Exatamente. E aí, na minha opinião, eu acho que o Márcio, até esse momento eu vejo ele bem intencionado, com vontade de resolver os problemas. Eu acho que o tempo ainda é pouco, sim, mas sou da opinião também que ele tem que ficar mais envolvido nos processos, nos macro processos, né? Os micro ele tem que delegar. Vou fazer uma pergunta. Depois você pode chamar de capciosa, pode chamar do que você quiser. Você como gestor, você gere a sua empresa. Quantas gravações você faz por dia para colocar no Insta do que você está fazendo? Eu quase nenhuma. Tá. Quem faz isso é o marketing. E hoje mesmo até achei engraçado, minha esposa me mostrou agora no café da manhã,
Quem que é esse rapaz aqui que está no Instagram agora fazendo essa propaganda? Eu falei, cada dia é um. Eu não sei nem te dizer. Funcionário. Mas é só uma propaganda, né? É só uma propaganda. Você não entra lá falando o meu parceiro médico está fazendo errado isso, ou a minha parceira enfermeira está fazendo errado isso, e eu vou mudar, e ela não está aqui mais, pode ir embora. Você não faz isso, né? Não faço. Inclusive a gente que você acha de vê alguns ingere, exemplos. Assim? Não, eu acho que você tem que, primeiramente, eu com os meus funcionários sempre fiz isso. Agora mesmo nós tivemos uma funcionária que ela era de cargo de chefia. E assim, eu quero ouvir os dois lados. Não adianta você me falar, fulano não está correspondendo, então eu vou apurar. Eu não vou demitir de imediato, vou saber o que aconteceu, principalmente que tem uma história por trás, né? Uma história de trabalho, uma história de formação acadêmica, formação ética, etc. Então, acho que é preciso, acabei de falar agora, descentralizar um pouco. É isso que eu sinto que talvez o Márcio está precisando fazer, mas ele está tão empolgado em querer melhorar que às vezes acontece normalmente isso. Acho que eu não tenho acompanhado muito. Mas voltando lá ao assunto da saúde, a gente até esperava, a CTO esperava em dar essa contribuição. Eu já tinha conversado com o meu conselho administrativo e eles deram o aval para que a gente pudesse ajudar o Márcio e ajudar a cidade, claro. Principalmente a cidade, né? Entendeu? Não, vamos ajudar, vamos fazer, vamos contratar pessoal para a gente zerar essa fila, né? E quando eu soube, eu vi por uma gravação do próprio prefeito com 2 gestores de uma clínica de Anápolis, né? Já fechando esse acordo para que eles fizessem um corujão. Eu te confesso que eu não sei se isso está acontecendo, não fui atrás, não estou sabendo, mas eu espero que esteja funcionando, porque fecharam esse acordo, é uma clínica respeitada, tá? Eu não sei se isso aconteceu, por quê? Porque pelo que o SUS paga, eles não dão conta, a conta não fecha. Agora, como foi feito esse acordo, eu não sei. A gente até pensa que você pode contribuir, mas a empresa, ela depende de números. Se você tem números que não estão fechando, você não vai fazer essa operação. E outra coisa, senão você fecha junto com a prefeitura. Outra coisa, vamos pensar numa posição de gestor, né? Se você tem 10 parceiros, e esses 10 parceiros estão dando uma parcela de contribuição, cada um, para resolver um assunto, é 1 dividido por 10. Exatamente isso que eu penso. Agora, se você deixa um só, é 1 por 1. Exatamente. Aí o prejuízo... é muito maior. Prejuízo é diferente de lucro, né? Muito. Se você tem um prejuízo aqui e faz mais 10 negócios, você vai ter 10 prejuízos. Você sabe que muita gente... E a tendência é aumentar. Muita gente pensa erroneamente, quem trabalhou muito pelo SUS, no passado eu participei de uma reunião grande, nós esquecemos do Hospital do Mauriti, tá? É mesmo. Um hospital fantástico, maravilhoso. Como é que fecha o negócio? Um cara fantástico. Fantástico também, né? Então, na reunião lá no Hospital do Mauriti, com o grupo, para o pessoal querendo aumentar cotas do SUS. E eu levantei e falei para uma pessoa, falei, olha, o Hospital da Criança tinha uma cotinha pequena de SUS. A gente atendia por quê? Porque tinha muito paciente pobre que não tinha condições de internar. Então, nós pegamos essa cota para a gente fazer isso. Aquele cara que foi lá, às vezes juntou dinheirinho para pagar uma consulta, ou ele nem pagou consulta, a gente vai internar ele pelo SUS. Ok. E a gente brigando por causa da tabela. A tabela do SUS não existe. Né? E uma pessoa gestora falou, não, eu acho que a gente tem que aumentar a nossa cota porque a gente faz mais volume. Falei, volume de negativo
ele é muito negativo. Você faz volume de pequeno positivo. Aí você faz. Mas se você quiser, eu te dou minhas cotas. Eu ofereci minhas cotas, inclusive. Porque não valia a pena. Entendeu? Então é isso que você está falando. O que adianta eu falar que eu contratei um médico e ele vai... eu faço de conta que pago e ele faz de conta que trabalha. Essa realidade tem que mudar. Doutor, o senhor está satisfeito com esse salário? É isso que o senhor quer? Não, eu quero tanto. Espera aí, vou fazer as contas. Não, dá para eu te pagar tanto, mas eu vou exigir. Beleza. Saiu da linha? Até logo para o senhor, estou trazendo outro. Então é assim que tem que funcionar. Por quê? Eu fazer de conta que eu trabalho porque eu recebo mal, eu sempre atendi os convênios pagando mal, mas eu atendi consciente, porque eu queria prestar o serviço, e o meu serviço, quem me conhece vai saber disso, tá? Eu atendo, hoje eu só atendo um convênio, que é a Unimed, mas eu sempre atendi os convênios igual atendo particular, exatamente igual. Isso não pode ser diferente. É um ser humano que está ali na sua frente. Ah, não, tá ruim, estamos pagando mal. Tá, até logo, não atendo esse convênio. Isso é honesto. A Anápolis em Destaque está batendo um papo muito gostoso com o Diebe, mas infelizmente o relógio trabalha contra a gente. Ele sempre corre mais a hora que nós estamos sentados aqui. Eu já notei isso. Eu vou tentar descobrir o porquê. Talvez a gente mudar de lugar e tal, para ver se o relógio diminui. Não vai diminuir, não. Não, né? Não. Mas, Diebe, infelizmente a gente tem que terminar essa entrevista. Espero que a gente tenha mais chances de Deus ter quiser. aliás, os assuntos tratados aqui foram desenvolvidos de forma muito interessante. Você tem aí o seu tempo para dar suas considerações finais e falar o que você gostaria de ser dito. Bom, primeiramente agradecer, Valeriana, o convite, né, e te colocar que eu estarei sempre disposto, tudo que é para ajudar a cidade, que eu até me tornei cidadão anapolino, mas não fui pegar o meu certificado. Na época teve uns contratempos e eu não fui e ficou. Mas eu sou cidadão anapolino, ponto. Como eu sou de Goiânia, me deram esse título há uns 10, 12 anos atrás, né? Mas não foi pouco caso. Não foi pouco caso. Foi caso político. Não foi político. Também não. Foi pessoal mesmo. Ah, tá. Então, eu agradecer demais, porque eu estou pronto a ajudar essa cidade. Eu amo essa cidade, é aqui que eu criei meus filhos e é aqui que estou criando meus netos. Por isso que a gente bate às vezes, até peço desculpas se alguém se ofendeu com alguma coisa, mas quando eu falo de coração, falo sinceramente, porque eu quero ver o futuro desses netos, entendeu? Eu estou indo embora daqui a pouco, né? Mas vão ficar, e a gente precisa ter isso, precisa ter essa sequência boa. Eu acho que o nosso atual prefeito, Márcio, eu não tenho nada para falar de que acho que está ruim, não. Eu acho que ele vai conseguir executar, e é preciso que ele tenha pessoas ao lado dele que possam dar boas orientações a ele. Isso é isso que eu espero. Mas ele também tem que querer as boas orientações. Exatamente. E não ficar querendo administrar tudo da sua sozinho, forma, do exato. seu jeito, porque pode não estar sendo muito certo, né? É isso que eu disse, ele tem que descentralizar um pouco, entendeu? Então, assim, coisas que são da minha competência, eu vou desenvolver. Os que não são, eu vou passar para quem é mais competente que eu, ou que tenha mais conhecimento do que eu. Isso é assim na minha gestão, é desse jeito. No mínimo é sábio. No mínimo. Então, agradecer demais, foi muito bom. Realmente, Valeriano, você me surpreendeu. Eu não te conhecia como um grande entrevistador e um grande repórter. Te parabenizo realmente. Obrigado. Você realmente soube conduzir, porque quando a pessoa que sabe conduzir, é fácil para o condutor falar. Porque se você dá algumas entrevistas, que eu já participei de muitas, e que o entrevistador não tem uma boa formação, uma boa condução,
isso também te atrapalha a desenvolver seu raciocínio e o que você vai fazer. Então, só tenho a agradecer. Espero que a gestão de Anápolis seja uma gestão cada vez melhor. Eu espero que dê certo. Nós temos que torcer para dar certo, Claro. né? E a gente sabe que tem pessoas que torcem contra. Eu não. Eu torço. Eu não torço contra. Eu torço, se não estiver dando certo, é para sair, né? Então, não adianta se torcer contra. Nós vamos torcer pela cidade. Né? Vamos torcer pela cidade. E se não der certo, vamos tentar achar uma solução. Mas eu tenho certeza que o Márcio vai conseguir, ele tá com gás. Eu acho que isso tudo aí, Valeriano, é a vontade, é um pouco de orgulho do que está acontecendo e tal. Então, muitas vezes a gente dá um break mais na frente, a gente pensa, peraí, deixa eu ver o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, e às vezes consegue sim. E eu me coloco à disposição, se ele estiver ouvindo, ou os assessores passarem isso para ele, estarei sempre à disposição, a gente sabe disso, né? É uma pessoa que a gente fortaleceu mais a amizade nessa campanha, onde no final da campanha o PSD veio para junto dele, eu estava junto, né? E a gente fez um trabalho bacana. Diego, só para, antes de eu terminar, você atendendo em quais locais? Ou você está quase terminando a clínica? Não, hoje eu atendo, não deixo de atender, que é a coisa que eu amo, é fazer medicina, então não consigo deixar, eu já devia ter deixado realmente. Eu atendo na CTO Imagem e Medicina, lá na Santos Dumont, perto da Santa Casa. Quem não conhece CTO é fácil. Eu atendo praticamente todos os dias. Eu falei que esse ano eu ia fazer um dia de day off. E eu tirei esse dia para mim na quarta-feira. Nós estamos no meio de maio. Eu não tive nenhum day off até agora. Não tive uma quarta-feira que eu consegui cumprir com essa meta. Mas espero cumprir uma hora. Eu também acho que é importante. Principalmente médico que não tem hora. Tem hora para nada, não. Né? A Anápolis em Destaque agradece o Dr. Diego, deixa as portas abertas, não só para ele, mas para o prefeito também, caso queira vir bater um papo conosco, fique à vontade. E eu sou Valeriano Sayum, informação com credibilidade.